Uma orientação também da Justiça Eleitoral é que o eleitor ele faça a sua escolha previamente e ele utilize o que é popularmente conhecido por cola. Isso. Seria um lembrete, né? Ele possa anotar as suas preferências e para uso pessoal e individual ele faça essa colocação, essa anotação, tanto para que ele não esqueça em quem ele vai votar, como também quando ele estiver diante da urna eletrônica, otimizar esse tempo em que ele vai permanecer lá, já facilita esse processo de votação. A sequência de votação, como vai aparecer na urna, são 5 votos, né? O eleitor terá a oportunidade de votar para 5 cargos. Então é importante também que ele fique orientado. Primeiro o primeiro voto em quem ele vai computar será para deputado federal, deputado estadual, o segundo. Então nós temos aí os 2 proporcionais inclusive inicialmente. na tela para que a gente possa auxiliar quem está nos assistindo pelas redes sociais, né? Perfeito. Modelo da cédula. Então, como nós vemos aí, os 2 primeiros votos para a eleição proporcional, iniciando com o deputado federal, segundo voto para deputado estadual, e aí depois nós já ingressamos para os pleitos majoritários. Ele vota para senador, para governador e por último para presidente. Certo. Então assim, ele não tem problema nenhum se ele levar essa colinha aí prontinha. Não, de jeito nenhum, ele pode levar. Inclusive a justiça orienta que ele tenha, se assim desejar, né? Logicamente não é obrigado, mas quem assim preferir. Não, melhor andamento, né? Até o processo, né? De votação, né? Só disse que então, pode voltar para cá, por favor, aí, mais Carluziano. O processo de votação é em torno de 20 segundos. Em média. Em média, né? Há pessoas que têm uma maior dificuldade, demoram mais. Exato. E assim, precisa ser respeitado também o tempo de cada um. Pessoas que têm alguma dificuldade, pessoas analfabetas, que são, inclusive seria o voto facultativo, né? Mas cada um tem o seu tempo e ele precisa ser preservado nesse tempo. Em média, se calcula que demoraria em torno de 20 segundos. Essa urna eletrônica, ela sofre uma atualização, então, diferentemente de outros anos, em que a pessoa digitava os números muito rapidamente, já confirmava, e depois ficava com a reclamação que não deu tempo ver a fotografia do candidato em quem ele votou. Então, para evitar esse tipo de situação, a urna ela sofreu um melhoramento, uma atualização, em que ela tem um chamado delay, um atrasozinho. Então a pessoa digita os números do seu candidato, a sua preferência, ela só vai permitir a confirmação depois que aparece a foto, e aí sim ele faz a confirmação do voto. Eu vi até uma reportagem sobre isso, né? Você digita e ela fica ali piscando por enquanto, rapidinho fica piscando. Quando ela para de piscar, é que o verde vai ser liberado para ele confirmar, né? Com isso a gente espera que diminua algumas teorias da conspiração, que dizia que o voto não foi computado, não valeu, enfim. Eu votei, apareceu, foi a foto de outro candidato, de outra pessoa, né? Isso aí são coisas muito comuns em todas as eleições, a gente tem essas observações. O senhor tem mais alguma informação importante aí? Todas elas são importantes, mas algumas são mais comuns, né? Eu não sei se apareceriam nas perguntas, mas... Pronto, a gente tem algumas perguntas aqui. O companheiro Luiz Vasconcelos, da Rádio Liberdade, está apertando aqui o seguinte: doutor, nós sabemos que um dos problemas mais sérios durante as eleições é a velha e conhecida compra de votos. É um problema considerado secular, com maior abrangência nas regiões mais pobres do país. Ele pergunta: qual é a logística à disposição da 13ª Zona Eleitoral para combate a esse tipo de crime? E como é que os eleitores poderão ajudar a Justiça Eleitoral nesses casos? Perfeitamente. Essa também é uma preocupação que nos aflige muito, e é um trabalho que nós nos debruçamos desde muito tempo. Então, como eu expliquei, lá nesse trabalho de prevenção que nós fazemos, orientando, dialogando, conversando com os mais diversos setores, inclusive com o pessoal da segurança pública, nós fazemos isso de forma preventiva, mas em paralelo nós também traçamos um plano de atuação, uma agenda de como devemos agir no decorrer do pleito. E nós contamos com a valorosa participação tanto do Ministério Público Eleitoral, do fiscal da propaganda que se encontra aqui presente também, Bruno, os servidores do cartório eleitoral, as polícias, de uma forma geral, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, órgãos de trânsito, Demutran, Detran, e principalmente
que é quem faz de fato a eleição acontecer, que são todos os mesários e os auxiliares da Justiça Eleitoral. É a nossa equipe. É esse número expressivo aqui nós temos um total de 1.831 entre mesários e auxiliares. É muita gente envolvida num pleito desse, muita gente. Então é isso que eu queria enfatizar. Não é um trabalho pessoal do juiz eleitoral. A eleição ela poderia até acontecer sem a presença do juiz eleitoral, mas não conseguiria acontecer sem o esforço coletivo. Sim. Então eu quero engrandecer esse trabalho e esse esforço conjunto. São diversas mãos unidas, auxiliando para garantir que a eleição ela transcorra com segurança, com garantia da moralidade, da transparência, e todos nós juntos estamos imbuídos nesse esforço de combater situações como essa, inclusive esse crime eleitoral de compra de voto, que é tecnicamente chamado de corrupção eleitoral. Com certeza. O nosso amigo Almir Fernandes, lá da Rádio Cedro FM 101,9, Paulinho, nós estamos retransmitindo também essa entrevista. Ele perguntou aqui o seguinte: qual o maior desafio da justiça hoje frente a essa atual conjuntura? O que está sendo mais complicado para vocês administrar nessa situação hoje? Numa eleição tão polarizada, né, em todos os sentidos. Assim, toda eleição ela é complexa. E essa está sendo mais? Eu não diria que está sendo mais, mas por ser uma eleição geral e havia um clima de animosidade, de polarização muito intenso, então nós tivemos um cuidado redobrado. Não só agora, nessa reta final, mas desde sempre. Então não sei se devido à preparação, à organização, o zelo e o cuidado que nós tivemos desde sempre, mas está fazendo parecer que a coisa está fácil. Tá certo. A ouvinte ligou pra gente aqui, passou uma mensagem pro nosso WhatsApp, eu acho que o senhor já citou alguma coisa a respeito. Ela dizendo o seguinte: a minha irmã tem problemas de vista, não enxerga bem. Aí ela pergunta: posso entrar para ajudar ela com os números? O senhor disse, inclusive, isso aqui já, né? Que sem problema, ela se identifica. Perfeito. Lá e vai com ela até a cabine de votação. Uma outra pergunta que está surgindo nesses últimos dias, e inclusive eu até conversava com o doutor André aqui antes de começar a entrevista, é que algumas denúncias, inclusive em redes sociais, informando o seguinte, deixa eu me localizar aqui, tem sido divulgado na internet uma informação duvidosa afirmando que o TSE teme que tenha havido inscrição combinada de mesários e que a não entrega do comprovante de votação indicaria que o voto do eleitor não foi computado pela urna eletrônica. Seria um fato, seria um boato? Chegou alguma informação para o senhor a respeito disso? Não, nós não tivemos nenhum problema relacionado à inscrição de mesários aqui na zona eleitoral. Como de sempre, nós sempre contamos com a boa vontade e com o espírito de cidadania da nossa população, dos nossos eleitores. A Michel pode complementar um pouco mais. Eu ia perguntar, né? O Michel está aqui com o caladinho, mas está aqui do nosso lado. Bota na câmera geral, por favor. Caluzia, eu lhe perguntava há poucos instantes, Michel, porque as informações dos boatos que correm é que esse ano teria tido uma corrida para muita gente trabalhar nas eleições, o que geralmente é o contrário, né? A justiça fica buscando um e outro para que, como o doutor Eduardo André falou aqui, o seguinte: é muita gente envolvida, né? Numa eleição desse também, muita gente a justiça precisa dessas pessoas para que a eleição aconteça. Como é que no Iguatu, na 13ª zona, foi a busca desses cidadãos para trabalhar nessas eleições? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Como o doutor Eduardo já ressaltou bem, a gente conta com a colaboração dos eleitores, da população, para nos ajudarem nessa enorme tarefa de realizar as eleições. As eleições não é uma atribuição sozinha da Justiça Eleitoral, nem do juiz, é uma atribuição de toda a sociedade. Então, se a sociedade não colaborar, não tem como fazer uma eleição. E neste ano, essa notícia realmente foi veiculada pelo TSE. Ele noticiou esse temor, mas aqui na nossa zona a gente não detectou esse tipo de ocorrência. A gente viu que teve bastante inscrição de mesário voluntário, mas a gente não detectou que tenha sido de partido A ou partido B. A gente, pelos nossos contatos que nós tivemos com os mesários, a gente detectou que eram pessoas interessadas mesmo em colaborar, em ajudar a fazer as eleições. Então esse ano, na verdade, acabou sendo um pouco menos difícil para vocês trazer essas pessoas para se tornarem voluntárias e trabalhar nas eleições, pelo que eu estou
percebendo nas suas palavras. Sim, em comparação à eleição passada foi mais fácil. A eleição passada tinha o fator pandemia. Sim. Então muitos mesários não queriam trabalhar porque tinham medo de se contaminar no dia da votação. Tinha todo aquele fator. Nesta eleição não tem mais esse fator da pandemia. Então houve um aumento do número de eleitores. Consequentemente, houve aumento do número de sessões e de mesários. Mas a gente não sentiu uma dificuldade grande em conseguir mesários como foi na eleição anterior. Michel, existe, as pessoas que estão nos assistindo e às vezes querem entender um pouquinho a parte mais técnica das eleições. O eleitor chega lá para votar, está tudo prontinho, tudo bonitinho, no ponto dele votar, né? Mas como o doutor André disse aqui, existe um trabalho bem anterior para que isso aconteça. Quando essa pessoa chega e diz, eu quero trabalhar nas eleições, existe algum critério para que ela seja aceita ou não seja aceita para o trabalho dela, não? Existem alguns requisitos, sim. Quando a pessoa se inscreve, quando chega alguém procurando para ser mesário, a gente já fica feliz, né? Que é mais um para ajudar. Mas existem alguns critérios. A lei não permite que mesários parentes de candidatos possam exercer essa função. Eleitores não possam ser mesários se for parente de candidatos, se for membro de diretórios de partidos políticos. Mesários que têm parentesco próximo entre si não podem atuar na mesma sessão. Se exercer cargo de confiança no executivo, também eles não podem exercer a função eleitoral. Tem alguns requisitos, sim. É uma peneira bem interessante ser feita, né? Sim, sim. Então, assim, o processo, pelo que se observa então... Sim, e só complementando, são publicados também editais e os partidos, quem tiver interessado, pode fazer impugnações, se for o caso, em relação à insurgência, motivadamente, a insurgência em relação a algum desses colaboradores da justiça. A grande maioria desses participantes das eleições são as mesmas pessoas convidadas nas eleições passadas? Sim, a grande maioria são veteranos, que a gente chama, né? São mesários que já atuaram em eleições anteriores, porque eles gostam do trabalho. Muitos são servidores públicos, eles têm alguns benefícios, como folgas em dobro. Então, muita gente já a maioria é veterano, em torno de 70% é veterano. Então, doutor Eduardo, esse seria apenas um boato. Essa história aí, né? Primeiro na nossa 13ª zona eleitoral, está tudo dentro do... Falando da nossa realidade local, isso. Né? Não sei em âmbito nacional o que é que se ventilou, mas aqui a gente não verificou. Até mesmo assim, a questão da polarização foi muito difundida e seria na eleição geral, né? Na eleição nacional para presidente, mas aqui a gente não viu esse clima de pé de guerra, de coisa nesse sentido, não. E eu tenho ido pessoalmente fazer a fiscalização junto com o fiscal da propaganda, junto com a polícia militar, órgãos de trânsito. Nós temos ido a todos esses eventos, que são esses eventos, para esclarecer, eles são protocolados previamente na Justiça Eleitoral, eles nos informam quais os eventos que vão ocorrer. Nós organizamos essa logística desses eventos para que não haja, por exemplo, mesmo grupo, ou grupos diversos, indo para o mesmo local, no mesmo horário. De percurso, né? Exatamente. Então, se vai ocorrer 2 carreatas, há uma preocupação redobrada, entendeu? E a gente faz o máximo para organizar, para que cada um vá para o seu distanciamento, tenha um tempo hábil de deslocamento, enfim, tudo isso é planejado. Quem dá esse destino é a Justiça Eleitoral ou a sugestão vem da própria coligação, digamos assim? Percurso. Não é necessário uma licença prévia da Justiça Eleitoral para que eles realizem os atos de campanha. O princípio é da liberdade dos atos de campanha, da propaganda eleitoral. O que é que nós fazemos? Nós fazemos o agendamento. Então, para que a coisa fique organizada e não tenha esses conflitos todos, nós fazemos o agendamento. E há até um sistema, há uma portaria editada por mim, em que regula esse sistema de agendamento. Então, é feito um sorteio na sexta-feira com os interessados, e na segunda-feira eles fazem um protocolo de acordo com a ordem desse sorteio. Então ele protocola todos os eventos que ele pretende realizar durante aquela semana inteira. Na segunda-feira ele faz esse protocolo e depois a gente vai chamando o subsequente, o segundo, o terceiro, e cada um vai protocolar na sua agenda, e já com essa atenção para que não haja o choque, o conflito de horário e de dia entre esses interessados, os participantes. Aí nós temos uma pessoa específica que fica fazendo esse controle diariamente. E na sequência ela me apresenta, quando a gente verifica que não vai ter nenhum problema, porque se tiver algum problema eu preciso chamá-los, me reunir e dizer, olha, tem que modificar esse horário, modificar esse percurso, organizar para que haja uma distribuição equitativa desses locais públicos para a realização dos atos. Então, não havendo choque, aí a gente faz a comunicação num grupo que nós temos, que inclui todas as autoridades, e todos ficam sabendo e cientes do que vai ocorrer ao mesmo tempo. Pois é,
Deixa eu só entender aqui, não sei, Daniela, que o Tércio tem uma pergunta, não sei se ela já me mandou aqui, Dani. Já que já estamos falando nessa questão de eventos, até quando esses eventos podem acontecer? Porque eu já vi em WhatsApp, em grupo, redes sociais, vários eventos, inclusive para amanhã. Sim. Né? Até que hora eles podem acontecer? Até amanhã, às 22 horas. Esse é o horário limite para que eles possam fazer distribuição de material gráfico, fazer caminhadas, fazer passeatas. Então nós temos esse horário limite às 22 horas. Inclusive também em outra reunião que eu tive com todos os representantes dos candidatos e dos partidos, ficou esclarecido que no horário de 22h30, ou seja, 30 minutos após o encerramento da propaganda eleitoral, eles precisam depositar todo o material de propaganda excedente, que não foi distribuído, que eles não conseguiram distribuir, o excedente eles precisam fazer o depósito desse material na Delegacia de Polícia Civil, às 22h30 do sábado. Qual a intenção? A intenção é evitar aquele famigerado derrame de santinho, aquela chuva de santinhos que horroriza o domingo de manhã quando o eleitor vai ao seu colégio de votação, está lá. Há um crime, esse derramamento de santinho, ele constitui um crime. E além da parte penal, também é uma punição civil administrativa com uma multa, e essa multa é pesada. Então também nós já nos organizamos com a Polícia Federal para que ela faça a identificação desse ato criminoso e faça também a documentação para, se for necessário, também haver punição dos beneficiários. A gente costuma ver muito isso, né? Cedinho, eu voto muito cedo para ficar livre para trabalhar o dia, né? E a gente vê, é uma tristeza perto dos colégios, muito santinho jogado, uma poluição terrível, infelizmente. O companheiro Tércio Júnior da rádio, acho que ele está pela rádio Antena Sul aqui, nos mandou uma pergunta. Tércio, seja bem-vindo aqui a esse pool de emissoras de rádio. Boa tarde, Paulinho Neto, amigos das demais emissoras que estão nesta cadeia de rádios. Eu sou o Tércio Júnior da rádio Antena Sul FM, Jornal FM, e gostaria de saber do juiz eleitoral e do promotor eleitoral como é que vai ser a questão de hoje para amanhã, porque muitas vezes as movimentações acabam acontecendo na madrugada, com pessoas fazendo visitas estranhas, suspeitas no período da madrugada. Se a Polícia Federal, a Polícia Militar vai estar atenta a essas questões, essas movimentações de partidos e de representantes e candidatos na madrugada, quando acontecem sempre de sábado para domingo. A gente tem muitas informações e gostaria de saber se a Polícia Federal e a Polícia Militar e a Justiça vai estar atenta a essas questões. Um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde, Tessa, muito obrigado pela pergunta. Paulinho, em relação à Polícia Militar, nós acolhemos aqui na zona eleitoral o Coronel Farias. Ele está conosco aqui desde o dia 15 de setembro. Então, juntamente com ele, veio um reforço de oficiais. Conversamos com ele ontem. É um reforço policial. Esse reforço já se encontra aqui na cidade também, já está patrulhando, já está nos auxiliando, realizando blitz do desarmamento e blitz, acompanhando também as blitz de trânsito. Nós também recebemos já as equipes da Polícia Federal, já estão conosco, chefiadas pelo delegado Dr. Thomas, também já estão há um bom tempo aqui conosco e realizando todo o trabalho de levantamento de informações, de investigações. Agora sim, por questões de segurança estratégica, eu não posso compartilhar o que é que já foi feito, esse trabalho, como é que ele foi desenvolvido. Mas para tranquilizar a população de que sim, esse trabalho já vem sendo desenvolvido, muita coisa já vem sendo observada, e o que for constatado e comprovado será punido. Agora, como é que a gente sabe que no meio de tanta gente interessada numa eleição como essa, a questão inclusive dos trotes, né? A pessoa pode ligar dizendo que está acontecendo algo não sei aonde e tira até o foco do trabalho de quem está investigando, de quem está ali auxiliando. Como é que o eleitor consciente pode fazer essa, digamos que ele esteja vendo algo ilícito acontecendo, como é que ele pode fazer essa reclamação, essa denúncia? Nós temos diversas formas de contato. Uma delas, e que foi bastante utilizada nessa campanha, é através do aplicativo do Pardal. Inclusive saiu publicado na grande mídia, primeiro lugar em termos de denúncias aqui no estado do Ceará foi Fortaleza, segundo Iguatu. E Iguatu, inclusive, teve mais denúncias do que diversos outros municípios maiores,
Juazeiro, Sobral, Caucaia, enfim, diversos outros municípios somados não atingiam a quantidade de denúncias que nós recebemos aqui. Então não é por falta de denúncia, a questão também a gente trabalha com a informação, com a contra-informação, a avaliação dessas denúncias e o que é trote e já de plano a gente descarta, e o que é com a informação fidedigna, que nos traz elementos concretos, com informações. Às vezes você chega só uma foto isolada e sem dizer nada, sem justificar nada, também a gente não tem um trabalho, a gente não tem uma capacidade de adivinhação. Verdade. Mas também fazemos visitas em loco, fazemos esse trabalho conjunto também com o setor de segurança,